Se você espera do meio social uma confirmação do que você está pensando, você já emburreceu na mesma hora. Porque tem aquele velho ditado, né? Numa fileira de burros, a velocidade do conjunto é determinada pela velocidade do mais lento. Não é assim? Então, tudo que você quer aprender junto com os outros, você vai aprender certamente no ritmo mais lento. É até esperar. Por exemplo, se eu estou dando uma aula, é possível que um aluno entenda o que eu digo e os outros não? É sempre possível. Agora, é possível que o conjunto entenda sem que nenhum entenda em particular? Então é isso, quer dizer, você confiar na autoridade do coletivo, você já castrou a sua inteligência na mesma hora. Então, essa é outra regra. Saber é saber algo que os outros não sabem. Não é isso? Então, se você não tem essa firme disposição de dizer, olha, eu quero conhecer as coisas, quero conhecer a verdade sobre isso, sobre aquilo, etc. E eu quero conhecê-la pessoalmente. E eu não faço questão de que todo mundo diga que eu tenho razão. Não é isso? Para mim acontecer esse negócio miraculoso das pessoas saírem com cartaz na rua e dizer, ao lado tem razão. Sim, mas isso aconteceu depois de 70 anos de eu não ter razão nenhuma perante mim mesmo. Não é isso? Então, foi aceitando não ter nenhuma confirmação do meio que eu acabei obtendo a maior confirmação do século. Isso nunca aconteceu na história humana, do escritor ser confirmado pela população. Em certos pontos, é claro, certas coisas que eu disse, não em todas, né? É claro que é muito reconfortante, mas e se eles dissessem que eu não tenho razão? Se ninguém concordasse comigo, bom, não deixaria de ser verdade do mesmo modo. Então, só quando você obteve a verdade personalizadamente, sem precisar de confirmação alguma, então você tem a segurança para dizer aquilo e, mais dia menos dia, as pessoas acabam concordando porque não tem outro jeito. Mas todos esses fatores que eu estou mostrando para vocês, todos eles são desprezados pelo sistema de educação, pela mídia, pelas autoridades, etc, etc. Então, como dizer, tudo conspira contra a inteligência humana. Por exemplo, se você entrou num desses grupos de encontro, tipo Kurt Lewin, onde você é sutilmente levado a aprovar certas ideias ou adotar certas condutas. E tudo está no sutilmente. Porque se houve uma indução sutil, você não sabe o que foi que determinou a sua adesão ou não. Você não pode saber, porque não, você não pode dizer foi por influência do fulano. A influência tem que passar sem que você perceba. Então, isso sempre cria o quê? Um buraco na memória. A transição entre o antes e o depois, você não sabe como aquilo aconteceu. Né? Então aí significa o seguinte, você já não está entendendo o que se passa com você mesmo. Isso quer dizer que qualquer desses grupos, dessas atividades, programação neurolinguística, o grupo de encontro, grupo terapista, tudo isso sempre será ruim. Porque sempre haverá a indução sutil, e a indução sutil tem que passar despercebida. O sujeito, o programador neurolinguístico não vai chegar para você e dizer, olha, eu vou te convencer de tal ou qual coisa assim, 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 por esse. Não. Ele vai fazer com que você vá aderindo àquilo sem perceber. Uma das maneiras mais lindas é sugerir certas atividades que parecem lúdicas ou teatrais para modificar comportamentos. Eu me lembro daquele caso que o Gerald Thomas achou lindo, né? Professor universitário na Suécia, diz, olha, nesse fim de semana vocês vão fazer um experimento de sexo oral, homossexual. A classe só de homem. Então, vocês vão fazer o sexo oral e vocês vão engolir. E na segunda-feira vocês fazem um relatório científico da experiência. 80 e tantos % acharam aquilo ótimo e decidiram fazer novamente. Por quê? É simples, o sujeito não vai chegar na segunda-feira e dizer, olha, você me fez de trouxa, rapaz. Eu fui lá, fiz aquela besteira, tá certo? Estou morrendo de vergonha. Né? Ninguém faz isso.
Porque daí ele vai ter que ficar num estado de dúvida com relação a ele mesmo. Ele vai ter que perceber que ele não é senhor de si. Ele vai ter que perceber que ele é um idiota manipulável. E isso realmente não é gostoso. Então, para fugir desta desagradável sensação, o que você faz? Você justifica retroativamente o que você fez. Ou seja, você mudou uma convicção do sujeito sem pregar nada. O professor não disse uma palavra em favor do sexo oral. Nada, zero. E todo mundo aderiu. Mas 100% dos alunos praticou? Parece que sim. Bom, eu não sei, eu não tenho a narrativa inteira. Parece que não foi 100%, mas foram muito poucas as pessoas que não entraram. Alguns fizeram e não gostaram, outros nem fizeram. Fez. Só muito poucos. Por que você faz? Não, é só experimental, isso não é sério. Você não é gay, naturalmente. Não vai fazer uma coisa dessa. É só um experimento científico. Então, Essa experiência ela foi descrita, não exatamente essa, no livro do Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. sim, ali tem várias experiências desse tipo. E isso tudo hoje é usado maciçamente pelo sistema de ensino, que é um sistema de ensino voltado principalmente para a moldagem de comportamento e não para o desenvolvimento cognitivo da pessoa. Eles não estão interessados no desenvolvimento cognitivo. E, mais ainda, eu digo, eles têm certa razão de não estar, porque se você começar a adotar este sistema que eu estou falando aqui, você vai criar multidões de gênios. E onde é que você vai arrumar emprego para tantos gênios? Então você sempre tem que ter uma massa de idiotas, não precisa. Isso é uma exigência da própria economia. Então, o sujeito não vai estudar física quântica para depois ele ser o varredor de rua. Mas alguém tem de ser o varredor de rua, né? Então, se não há idiotas em número suficiente produzido pela natureza, a gente tem que fabricá-los. Não. Veja que até o século XVIII, o número de intelectuais em qualquer país do Ocidente era muito pequeno. E as pessoas só se dedicavam a isto quando elas tinham uma vocação muito forte e isso importava para elas mais do que qualquer coisa. Não é isso? Mas, a partir do advento da universidade moderna, eles começam a dar ensino de alto nível, de matérias altamente complexas para todo mundo. Então, só é possível fazer isso se ao mesmo tempo você cria um mecanismo de neutralizar o ensino que você está dando. Ou seja, eu vou te ensinar tudo isso, mas você não vai aprender nada. E note bem, quando você vê esse fenômeno de que mais de 50% dos formandos das universidades brasileiras são analfabetos funcionais, isso não é um erro, não é a má educação. Isso é um plano para funcionar exatamente assim. Eu não creio que exista nenhuma sociedade, nenhum tipo de sociedade no mundo que possa absorver milhões e milhões de gênios. E daí, por que isso começou a acontecer? Porque no começo do século XIX, começo do século XX, as universidades eram muito sérias. Então você criou uma mão de obra especializada, altamente qualificada e altamente exigente. E não tinha função social para elas exercerem. E elas foram alimentar o quê? Os partidos revolucionários. Alguém deve ter percebido que isso não estava dando certo. Falou, não, vamos emburrecer os caras rapidinho. E pior, não tem outro jeito. Só que, note bem, eu não estou aqui oferecendo solução para problemas sociais. Estou tentando oferecer uma solução para os seus problemas. Eu só pretendo afetar os meus alunos, não a sociedade em geral. Então, um certo número de pessoas pode se livrar disso e desenvolver sua inteligência até o último limite, sem que isso faça mal a ninguém. Mas não se pode, isso que eu estou ensinando para vocês, não se pode adotar em todas as universidades. E não se pode e nunca vai ser adotado. Entendeu? O coeficiente de imbecilização vai ter que continuar de algum modo. Agora, dentro dos próprios movimentos revolucionários, aconteceu que se as suas primeiras gerações foram constituídas de intelectuais que ficaram marginalizados na sociedade, a própria continuidade desses movimentos,
exige que eles deixem de ser compostos de gênios frustrados e comecem a ser compostos de imbecis também. Né? Porque o que é um movimento revolucionário cheio de gênios? É um movimento revolucionário cheio de dissidências. Também não é possível administrar assim. Então você entra no partido fascista, no partido nazista, etc. Bom, você pode entrar ali porque você é um gênio revoltado. De fato, os fundadores das coisas eram todos gênios revoltados. Não se pode negar, né, que Lenin fosse isso, ou que Mussolini fosse isso, mas e os seguintes? Bom, os seguintes vão ter que obedecer, né, o chefe, o partido, o Führer, o Duce, etc. Então você vai precisar sempre de uma massa de idiotas. Então, este é um problema também que eu nunca vi ser estudado em parte alguma. Quer dizer, a função pública da imbecilidade. E a imbecilidade programada. Mas existem provas da imbecilidade programada. O livro da Charlotte Iserbyt, que eu mencionei ontem, The Deliberate Dumbing Down of America, ela vai pegando todos os decretos que moldaram o sistema educacional americano e vai vendo que todos eles se destinavam a baixar o nível de inteligência das pessoas. Eu digo, isso é uma maldade? Você fala, bom, não sei se é maldade, mas se você for julgar um por um, é claro que é maldade, você está prejudicando as pessoas, mas do ponto de vista do equilíbrio social, eu falo, não vejo outra maneira. Por isso que, ó, se você me convida para ser ministro da Educação, eu considero uma ofensa, porque daí eu também ou vou ter que criar uma multidão de gênios e criar uma crise permanente, ou vou ter que criar idiotas também. Eu não quero fazer uma coisa nem a outra. Então é por isso que todo o meu esforço educacional é dirigido a certos indivíduos e não a uma massa. Você tem algum projeto para a educação brasileira? Eu falo, Deus me livre. O próprio fato de você ter que tratar a educação como um problema de Estado já é uma tragédia. Porque durante séculos não foi assim. Durante séculos, milênios, a educação era de um indivíduo, um professor, para um certo grupo de alunos. Sócrates teve quantos discípulos? 20, 30? Só isso. O resto da população nem entendia o que ele estava falando. Agora, se você pegasse o Sócrates e nomeasse ministro da Educação, ia ser uma tragédia. Não é isso? Mas, a partir da hora que o Estado assume a obrigação de educar as pessoas, e pior, de educar todo mundo, democratizar a educação, ele criou um problema que ele vai ter que solucionar de algum modo, e a solução é sempre a imbecilização em massa. A própria transferência da atividade de educação do desenvolvimento cognitivo para o adestramento comportamental é um reflexo disso que eu estou falando. Quer dizer, essa massa toda de moleque que está aí na escola, o que nós vamos fazer com eles? Bom, nós temos que inventar um jeito que eles se comportem de maneira que a gente aguente. Não é isso? Então, é para isso que uma educação estatal, educação pública, educação democratizada, só pode ter esse objetivo. Nunca pode ter o objetivo de transformar todo mundo em gênio. Não é isso? Então, houve alguns lugares, por exemplo, a União Soviética. A União Soviética tinha ensino técnico-científico de altíssimo nível. E por isso mesmo as ruas estavam cheias de varredores com diploma de PhD em engenharia, PhD em física. Isso era endêmico na União Soviética. Até que alguém deve ter percebido, pô, agora nós temos que parar com isso, nós vamos ter que copiar os Estados Unidos e dar uma educação imbecilizante também. Então, isso é um problema sem solução. Eu não sei a solução desse problema. Na verdade, ninguém sabe e eu acho que ninguém colocou este problema. Só que, vamos esquecer agora a sociedade, o Estado, a nação, vamos pensar em nós. Bom, nós todos fomos vítimas deste negócio. Nós todos fomos imbecilizados de alguma maneira. Tá certo? E nós não queremos mais isso. Eles podem criar quantos idiotas eles queiram. Nós não queremos estar nesse grupo. Então, nós também temos que perguntar quantos intelectuais um país precisa. Vamos dizer, intelectuais tipo formadores de opinião, assim, de alto nível. É um número relativamente pequeno. No Brasil, se tivesse 100, seria mais do que suficiente. Mas nós queremos estar entre esses 100. Então, o nosso objetivo é o seguinte: nós vamos nos tornar pessoas capazes de analisar situações, compreendê-las
explicá-las na medida do possível, tá certo? E ser úteis até certo ponto. Eu acho que só faz sentido para ele estudar comigo se essa é a ideia dele. Quer dizer, ele quer fazer um trabalho diferenciado, quer dizer, superior, quer dizer, à média, e um trabalho que esteja centrado não no desenvolvimento da sua carreira profissional, mas na solução de problemas objetivos, ainda que isto não resulte em nenhum benefício para a sua carreira profissional. Ou seja, das duas tecnologias mencionadas pelo Zinoviev, a tecnologia de fazer alguma coisa, a tecnologia de subir na vida, a primeira predomine, ainda que com sacrifício próprio. Esta é a única esperança, porque a duplicidade de critérios, ela já é um fator imbecilizante. Porque você não vai poder pensar certas coisas que vão prejudicar a sua carreira. Você está proibido de pensar isso. Então, quando você vê que, em geral, em toda a universidade, existe uma corrente de pensamento que predomina ali dentro. Aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra é a tal da filosofia analítica, que aprenderam com Bertrand Russell, Wittgenstein e outros, que é uma filosofia convencida de que a única coisa que existe para o filósofo fazer é analisar a linguagem desde o ponto de vista lógico. Bom, por mim, eu rejeito essa proposta na primeira. Como é que eu posso analisar a linguagem em si mesma? A linguagem sempre tem a referência a um objeto, e essa referência constitui quase tudo nela. Se eu isolo a linguagem como sendo um domínio independente, eu já estou analisando uma coisa que nem existe. Por mais que eu me aprimore nisso aí, eu vou estar sempre fora da realidade. Então, mas o fato é que essa corrente domina as universidades americanas. Então, se você não se enquadra nisso, você já não vai ter possibilidade de carreira. E se tudo em você se rebela contra isso, fala, não, mas isso não funciona, isso é perda de tempo, tá certo? Isso é imbecilização também. Bom, você pode dizer isso dentro da universidade, desde que você tenha uma personalidade monstruosamente forte e capaz de intimidar e vencer os outros. Só que daí você precisa de dupla genialidade. Tem que ter genialidade intelectual e tem que ter uma força de vontade de ferro. Quer dizer, você tem que ser uma mistura de Aristóteles com Napoleão Bonaparte. Onde você vai achar um cara desse? Não tem. Bom, pode ter tido. Dizem que o Roosevelt foi isso, né? Ele vencia a burrice da universidade e impunha a sua própria regra. Pode acontecer, mas é uma coisa muito rara.